Quando a gente fala de caráter, a pergunta que nós temos para você é: você sabe avaliar o caráter de uma pessoa? Quer seja você como líder ou avaliar dos seus pares ou dos seus colegas de trabalho? Por que isso é importante? Porque nem todos têm o caráter que deveriam ter. Marcelo, isso é comum nas empresas? Mais comum do que a gente gostaria de encontrar. Por que eu estou te falando isso? Porque lembra os dois universos que eu comentei? Se eu não comentei, eu comento agora. Há um universo de empresas onde o clima organizacional é muito bom, o líder, que é o seu superior, vai trabalhar com você para que você cresça profissionalmente. Ele vai cuidar da equipe e é óbvio que ele vai entregar resultados também. Esse tipo de empresa existe aos montes e é uma empresa que a gente indica e é a empresa ou as empresas que seguem o que a gente vem conversando com você, que é a parte branca, a parte boa que toda empresa e principalmente todo líder deve seguir. Mas tem também as empresas que não seguem muito essa filosofia. Tem empresas em que é o lado oposto, né? Lembra da brincadeira do Darth Vader que eu falei? São empresas que têm profissionais que não seguem essas diretrizes que a gente passa. Marcelo, é mais ou menos falar, faz o que eu mando, não faz o que eu faço? Exatamente isso. Uma coisa é o que está na literatura, em gestão de pessoas. Tem uma série de itens que nós já passamos com você, alguns deles que são importantes e nós acreditamos que funciona. Não é só crença. Eu posso falar pela minha parte profissional, eu aprendi essa parte de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas do modo que a gente está falando. Mas as empresas, em alguns casos, têm funcionários que não são assim. Tem funcionários que não têm o caráter que deveria ter. E como é que você tem que lidar com isso? O que você tem que fazer é se blindar. Marcelo, o que é blindar? É não ir para esse lado da força. Eu brinco assim, não ir para esse lado do Darth Vader. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que você pode fazer, mas o que a gente está recomendando de bate-pronto agora é: não vá para esse lado. Não vá em nada que vá violar sua ética, sua moral e o critério de fazer a coisa certa. Então é importante, só recapitulando, que você sempre esteja muito atento a avaliar caráter e se blinde aos maus exemplos que você possa encontrar. Falando agora um pouco do item 3, que é gestão de pessoas, esse assunto ele é muito interessante. Por quê? Porque, como nós acabamos de ver, gestão de pessoas é fundamental para que um negócio entregue resultados consistentemente. E você só entrega resultados consistentes se você tiver toda uma mecânica, toda uma fundação muito bem feita para desenvolver pessoas nesse contexto. E desenvolver da maneira certa, sem ser feitor e muito menos violar aspectos de ética ou de caráter. Então nós temos alguns subitens aqui que é o que é gestão de pessoas e vários itens importantes para esse assunto. E nós vamos fechar falando de assertividade. Então nós vamos abordar cada um desses itens. Mas é importante colocar para você que as coisas são interrelacionadas. O que a gente quis mostrar aqui é que eu tenho, por exemplo, conflitos que vai se interrelacionar com outros itens. Por exemplo, impacto na equipe. Eu tenho uma série de interações importantes que a gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Então, o que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um conjunto de técnicas que se tem para que haja o desenvolvimento profissional das pessoas. Em que aspectos, Marcelo? Em comportamento, motivação. Para quê? Para que haja mais produtividade e qualidade em vários aspectos da empresa.
em entrega de produtos, entrega de serviços e a própria qualidade em se executar uma atividade ou uma prestação de serviços. Tem outro detalhe muito importante da gestão de pessoas, que é a prática diária disso. Isso é um acúmulo de práticas que você faz. O que a gente está querendo falar para você? Que a gestão de pessoas ela é feita no dia a dia. Para que isso? Para construir, primeiro, confiança, segundo, credibilidade, terceiro, um ambiente muito favorável para se trabalhar, para entregar resultados e para se desenvolver profissionalmente. É mais ou menos o que a gente fala de colocar um grão de cada vez para ter uma construção sólida, que é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela envolve uma série de pontos positivos. Por quê? Porque ela irradia uma série de aspectos positivos. Por exemplo, desenvolvimento de pessoas a gente tem falado. Então, um bom gestor, que é um líder, que se preocupa com gestão de pessoas, vai desenvolver sua equipe. Com isso, a retenção de pessoas também. Se a pessoa está trabalhando num ambiente que é um ambiente agradável, que é um ambiente onde há desenvolvimento profissional e que o líder se preocupa com a equipe, a rotatividade dessas pessoas ou desses profissionais é muito menor de áreas onde isso não existe. Há, como consequência da gestão de pessoas também, uma maior união, equipes onde isso ocorre, elas são muito coesas, redução de conflitos. Por quê? Porque não há nada travado. O que é nada travado, Marcelo? A pior coisa é você estar numa equipe onde há rusgas entre os integrantes dessa equipe. E muitas vezes há rusgas também entre a turma da equipe com o líder ou gestor da área. Quando se faz uma gestão transparente, uma gestão de pessoas como se recomenda, isso some. A redução de conflitos é aparente e a gente tem um excelente ambiente profissional. Para que tudo isso? Lembra o que eu falei para você lá no início? Não é clube de futebol, não é clube social. A empresa faz todo esse investimento para que ela tenha a entrega de resultados, atingimento de metas e daí por diante. A harmonia eu já falei, mas a equipe começa a se sentir motivada. O ser humano ele se une a outros quando há um propósito maior. E nada melhor do que você ter um ambiente positivo em que todo mundo consegue enxergar benefícios em se trabalhar para essa equipe. E as pessoas também, elas estão dispostas a andar um pouco a mais. O que é isso? Ir além do que normalmente ela deveria entregar. Por quê? Porque ela está disposta, porque ela está motivada para fazer isso. Então entenda bem que gestão de pessoas só tem benefícios. Uma gestão de pessoas competente só vai trazer méritos para o líder e benefícios enormes para a empresa. Sem falar do benefício para o desenvolvimento de profissionais. Eu já presenciei muito profissionais, até vou fazer aqui para você só acompanhar o raciocínio. Em alguns casos eu acompanhei 2 equipes trabalhando. Isso eu posso falar que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Mas tinham 2 equipes, uma equipe aqui, essa equipe era do PCP, da empresa, e essa equipe aqui era da engenharia. O que aconteceu? O pessoal do PCP, nós éramos em 7 aqui dentro, e a gente tinha a turma da engenharia, as 2 equipes com gerentes trabalhando. E o que aconteceu? O pessoal do PCP queria trabalhar para a engenharia. Por quê? Porque a liderança, nesse caso, era uma liderança muito mais preparada para fazer uma boa gestão de pessoas. Então todo mundo queria ir para lá trabalhar com esse gestor. Eu lembro o nome dele até hoje, Rogério, que era o gestor dessa área de engenharia. O que eu estou querendo falar para você é que quando se aplica bem,
os benefícios são vários, até se tornar um imã para talentos virem trabalhar junto com você e dar mais peso ainda e mais resultados. Conflitos. Gestão de pessoas, ela tem que cuidar muito de conflitos. Por quê? Porque conflitos, até vou fazer um desenho aqui para você ver, a gestão de conflitos, ela é vital para quê? Para controlar a ascensão e a progressão do conflito. O conflito, ele tem um lado positivo, mas até um determinado ponto. Então imagina que eu cheguei aqui no conflito, até esse ponto que a gente vê, o que acontece? Eu tenho resultados positivos aqui. Marcelo, por que eu tenho resultados positivos se eu estou nesse patamar de conflito? O conflito está subindo, a equipe está discordando de alguns aspectos no meio de uma reunião e mesmo assim você está vendo aspecto positivo? Tô. Você sabe por quê? Porque se você tiver uma equipe, a unanimidade não vai te ajudar para muita coisa. Por quê? Porque há pessoas que discordam de uma maneira positiva. Eu já tive várias equipes que, quando eles começavam a discordar, era só controlar a intensidade disso para que eles conseguissem, quando chegava num ponto como esse aqui, que eu estou marcando na tela para você, eles conseguiam trazer soluções que o grupo não tinha pensado quando eles estavam no início da discussão aqui embaixo. Então, todo esse trajeto de discussão, se a gente for ver aqui, ó, toda essa parte de discussão, de entendimento, de proposição de novas soluções, foi positiva para trazer algo fora da caixa. Agora, é muito diferente de você não acompanhar e deixar o conflito se estender. Se ele começar a se estender, o que acontece? A parte de positividade que tem vai para um outro patamar, vai para uma área de problema. Ou seja, eu estou criando um aspecto negativo e estou gerando conflitos na equipe e eu perdi o momento. Quando isso ocorre aqui, eu perdi o meu momento de pegar tudo que era positivo que a equipe poderia trazer. Então, conflitos dentro de equipe não necessariamente são ruins. Os conflitos podem ter um lado muito positivo se ele for muito bem controlado. O gestor, o líder, ele tem que olhar isso para saber qual é esse ponto e intervir quando for necessário. E os conflitos, é interessante colocar para você que eles ocorrem em todos os níveis hierárquicos. Onde tiver duas pessoas, o potencial de haver conflitos é grande. Quais são as fontes de conflitos que se tem? Tem inúmeras fontes. Eu tenho conflito por causa de idade, eu tenho conflito por causa de cor, de religião, de time de futebol, de política. Eu tenho conflito de culturas diferentes. Eu tenho conflito por causa de classe social. Eu tenho conflito porque fulano, ciclano ou beltrano se vestem diferentes. Eu tenho conflito porque eu gosto de trabalhar 14 horas por dia e um fulano só 8. Então eu tenho uma série de gatilhos que geram conflito. E qual a importância disso no mundo corporativo? Toda, porque o gestor ele precisa atuar de forma eficiente. O líder ele tem um papel fundamental nisso. Se o líder está com a equipe dele, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo e, melhor ainda, a tudo que pode acontecer. Porque o conflito, muitas vezes, ele dá sinal. Se o líder estiver muito atento, ele consegue captar esses sinais e atuar antes que aconteça. Você quer ver um bom detector de sinais de conflito? Vai almoçar com sua equipe. Faz disso uma prática comum. Eu tenho certeza que vai sair coisa importante para você atuar. Por quê? Porque se você estiver junto da equipe, a equipe naturalmente vai passar isso. E você pode preventivamente atuar na equipe. Marcelo, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha uma funcionária e quando nós começamos a
sair para almoçar e o pessoal começou a me falar que eu vou colocar o nome porque nós não vamos ligar o nome à pessoa. A Gisele não estava muito bem. E eles começaram a passar isso no almoço para mim de forma bem discreta. E eu fui falar com a Gisele. A Gisele estava muito irritada, o pessoal estava falando muito brava. Respondia de forma seca com a turma, e coisa que não era comum. Eu chamei para conversar um dia com a Gisele e a Gisele me falou que a mãe dela estava muito doente e que estava internada e estava fazendo tratamento e voltava para o hospital. Entendendo o caso, eu até antecipei as férias com ela, é claro, de comum acordo com ela, e ela saiu, tirou 2 férias que estavam para vencer, a segunda já ia vencer, ela tirou 60 dias para resolver os problemas todos. Quando ela voltou, já era outra pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. O gestor, ou mesmo você que é colega de várias pessoas, muitas vezes a gente julga sem tentar entender um pouquinho mais a fundo o que está acontecendo. Então é importante entender o que está acontecendo e atuar na medida do possível antes do conflito ser gerado. Agora, o conflito aconteceu, o líder tem que atuar. O líder tem que conversar com as 2 partes onde houve o conflito e chegar numa melhor solução para todo mundo. É claro que se houver um conflito onde há agressão, onde há algo muito mais crítico, o RH da empresa tem que ser envolvido. Falando um pouquinho agora de equipe, a formação da equipe é uma das coisas mais difíceis para um líder fazer. Por quê? Porque a equipe ela tem que ser montada de uma forma que ela vai conseguir entregar o que se espera dela. Por que eu estou falando isso? Porque há vários perfis, as pessoas são diferentes. Se você contratar só um estilo de profissional, isso pode dar muito errado. Por exemplo, se você contratar só pessoas que são extremamente questionadoras, ou se você contratar só pessoas extremamente técnicas para fazer um determinado assunto, você pode perder muito durante a execução do trabalho. E outro problema também é que muitos líderes ou muitos gestores não têm preparo para fazer esse trabalho. Por quê? Em muitos casos, o profissional ele é promovido para um cargo de liderança sem ter a preparação necessária. Então, se ele foi promovido rapidamente, assumir um posto de gestão, não está preparado para isso, como é que ele vai selecionar a equipe que ele precisa para o desafio que ele tem? A chance de dar errado é muito grande. E um líder mal preparado pode gerar uma consequência muito grande para os integrantes de uma equipe. O que se quer no final são pessoas engajadas dentro de uma equipe e trabalhando com motivação. Agora, quem é o responsável por criar todo esse ambiente positivo, esse ambiente de querer trabalhar, de querer entregar resultado? É o líder. Esse papel é fundamental. Controlar é muito diferente de liderar. Por que isso? Porque muitas vezes nós vimos gerentes trabalhando num controle micro das atividades. Microgerenciar alguma coisa não quer dizer que você é um bom líder, porque você está tirando a possibilidade de desenvolver as pessoas. Então trabalhe para liderar, e equipe é vital. Se você quer dar resultado como um líder, as pessoas que vão trabalhar na sua equipe são chave para esse sucesso. Tipos de equipes. Dentro de gestão de pessoas, há vários tipos de equipes. Desde a funcional, que é onde as pessoas trabalham num determinado setor com um chefe único, mas há também modelos diferenciados, como o matricial. No matricial, o mesmo profissional pode responder ou pode atender vários departamentos e ter um ou mais chefes nessa atuação. Temporária é para um projeto
ou para alguma ação específica, mas quando a gente fala de global, é um pouco diferente. Quando a gente fala de global, nós podemos ter, a exemplo disso, eu tenho plantas na América do Norte, na América do Sul, eu tenho plantas na Ásia, só para te dar um exemplo. E eu posso ter profissionais trabalhando para atender essas regiões em sua especialidade. Um exemplo de especialidade é automação. Imagina que tem uma empresa e eu tenho um profissional de automação que atende a Ásia, atende a América do Norte e atende também a América do Sul. Isso é bem comum nas empresas. E não só a automação, eu tenho também para a área de qualidade e uma outra área que está bem difundida hoje em dia, que é excelência operacional. Agora, quando a gente fala dessa modalidade que é o virtual, isso se tornou mais ainda latente nos tempos atuais e eu tenho equipe espalhada em tudo que é canto do mundo. Por exemplo, eu posso ter um profissional que está no Chile, eu posso ter um profissional que está na Austrália e esses profissionais, por sua vez, eles podem atender diversos outros continentes ou regiões. Então, quem está no Chile pode atender virtualmente outras áreas, não só do Chile, como em outros países também. O mesmo acontece com quem está na Austrália, que pode ter uma gama de atendimentos remotos. A área que faz isso com muita frequência, a área de IT, que é a área de informática, e suporte também. Suporte que eu digo, em áreas suportes dentro de uma mesma empresa. Eu falo na área de informática porque é muito comum ter em empresas multinacionais um sistema integrado, por exemplo, um RP integrado mundialmente. Mas eu posso ter também um atendimento remoto para uma área técnica. Deu um problema em um equipamento eletrônico, imagina um PLC, de uma planta aqui do Chile mesmo, de alguma região do Chile. Eu posso tentar um primeiro atendimento remoto para ver se eu consigo ajudar. Independente de como for o atendimento, independente de qual equipe você faça parte, é muito importante sempre trabalhar unido, sempre trabalhar focado com a empresa, com o líder e com seus colegas. Agora nós vamos falar de estágios de desenvolvimento da equipe. E isso é importante quando a gente fala em empresas. Por quê? Porque se você tiver na equipe diferentes profissionais, que hoje em dia é muito comum, eu tenho profissionais que acabaram de chegar na equipe, eu tenho profissionais que trabalham na equipe há muito tempo, conhecem o negócio, conhecem muito melhor a sua atividade. Então, para cada um desses, eu tenho, como líder, eu tenho que dar um tratamento diferenciado para fazer uma boa gestão. E esse modelo que a gente está vendo aqui, que é o modelo de Tuckman, e ele é bem interessante. Por quê? Porque ele classifica competência e comportamento. Dependendo da competência e comportamento que cada um desses profissionais tem, ele adota um estilo de liderança para dar mais apoio ou menos apoio. Então aqui a gente vê a intensidade de apoio e o direcionamento, intensidade da direção ou da ajuda que o líder dá. Vamos entender isso a partir das cores. Todas as vezes que eu tiver o verde, eu tenho um profissional mais sênior que não precisa de tanto apoio nem de tanta direção, porque ele já sabe onde trilhar. Mas é diferente de eu ter um profissional aqui que é vermelho, que é um D1, que está no início do desenvolvimento, que ele precisa ter um acompanhamento mais próximo. Então o que a gente vê aqui nesse modelo de Tuckman são os dois profissionais, o iniciante e o mais sênior aqui embaixo. Quando a gente fala do iniciante, vamos ver, ele tem competência que é pouca, mas tem um compromisso elevado com a empresa. Qual é o comportamento do líder para esse tipo de profissional? Ele tem que dar um direcionamento muito alto. O líder decide as tarefas e decide como
como devem ser feitas, e o apoio que ele precisa dar a esse profissional é baixo. Por quê? Porque ele está em aprendizado ainda. O líder, quando a gente olha os detalhes, fornece instruções e planos específicos do que fazer e monitora de perto. É muito diferente quando a gente compara com um profissional que é mais sênior. Ele tem competência elevada e tem compromisso elevado. O direcionamento do líder é baixo. Por quê? Porque o sênior já sabe o que vai fazer, já sabe a direção que tem que ir. E o apoio também é baixo. Por quê? Porque o líder não precisa ficar apoiando as decisões dele. Ele já tem maturidade para fazer isso. No caso do aprendiz aqui em cima, o apoio também é baixo, porque ele não vai fazer nada. Não vai ter muita tomada de decisão. É por isso que é baixo aqui também. Mas voltando aqui para o sênior, o que acontece? O líder, ele é mais informado e ele é mais usado para desafiar esses profissionais. Por quê? Porque a decisão, na grande maioria das vezes, é desse profissional sênior. Ele toma as decisões daquilo que ele está fazendo. Então, o papel do líder é de desafiar e ser informado do que está acontecendo. Então, são dois mundos completamente diferentes, do iniciante e quando a gente fala do profissional mais sênior. E aqui a gente tem o meio do caminho entre os dois, que é a evolução natural. Eu saio de um estado inicial na carreira e vou perseguindo a minha melhoria contínua na profissão. Diversidade da equipe. Diversidade da equipe é você ter uma equipe com pessoas de características diferentes. Marcelo, quer dizer que eu posso ter profissionais de religião diferente, de credo diferente, de cor diferente, de cultura diferente, e mesmo assim ter uma riqueza na equipe? E aí eu vou falar para você igual minha esposa fala comigo. É lógico. Por que isso? Porque quanto mais diversificado, maior o potencial de se ter resultados. É claro que o líder e a pessoa que está fazendo a gestão tem que fazer o meio de campo. E olha que interessante aqui a pesquisa que essa consultoria fez em 2020. Equipes executivas têm 14% de maior probabilidade de superar a performance dos seus pares na indústria quando trabalham com diversidade de gênero. E aqui a gente está falando de diversidade, não é só focada em homem e mulher, não. Todas as diversidades que nós temos na atualidade. Por quê? Porque se eu já falei um pouquinho atrás, mas a unanimidade nem sempre ela é o melhor caminho. E para a empresa, com certeza, não é. Vou citar um caso para você. Essa é a experiência que eu tive. Eu trabalhei com diversos profissionais da área de informática. Nós aqui na América do Sul tínhamos uma região bem grande nessa empresa, tinham vários desenvolvedores e eu precisei ir para a Índia para fazer um trabalho para desenvolver um módulo novo de um sistema. Eu conheci dois profissionais na época, o Ramesh era o rapaz e a moça chamava Titra. Eles desenvolveram em 2 dias um módulo que a equipe aqui da América do Sul levaria no mínimo 6 meses para ver se ia conseguir fazer. O que eu estou querendo falar para você? Estou falando que a diversidade ela é muito positiva se bem trabalhada. Esses dois profissionais da Índia acabaram fazendo parte de uma equipe maior e trazendo muitos conhecimentos que a nossa equipe aqui da região não tinha. Mas a responsabilidade em tirar o melhor da equipe, da diversidade, é sempre do líder. Gestão de pessoas. Quando a gente fala de kit externo, que foi o que a gente colocou aqui, essa é a nossa visão quando a gente olha para o líder e quando a gente olha também para o funcionário. Por que isso? Porque são características que ambos os profissionais têm que ter quando eles lidam fora da equipe que eles trabalham. Então, se aqui é equipe, todas as vezes que esses dois profissionais, um líder ou um não líder, vamos chamar assim, saem da equipe,
eles têm que usar esses recursos que a gente está olhando aqui, que a gente vai começar a falar agora. O primeiro deles é flexibilidade. E flexibilidade é importante por quê? Porque o mundo externo à equipe, ele exige muito isso. Marcelo, quer dizer que dentro da equipe não exige? Exige também. Esse ambiente da equipe também exige que tanto o líder quanto os subordinados sejam flexíveis em vários aspectos. Flexíveis no comportamento, flexíveis em se adaptar a novas situações e daí por diante. Mas quando eu saio da equipe, também a flexibilidade é colocada à prova. Por quê? Porque o mundo é diferente fora da equipe. Eu tenho outros departamentos e dentro de outros departamentos eu tenho outras pessoas atuando ou que eu tenho que me relacionar. Então eu tenho que ter essa flexibilidade para fora também, para me moldar a diferentes ambientes, para me moldar a diferentes pessoas e a diferentes realidades também, e principalmente aos novos desafios que são enfrentados no dia a dia dentro de uma empresa. A paciência também é um item, eu diria que é uma virtude que tem que ser muito praticada. Por quê? Porque eu vou desenhar aqui para te mostrar o mundo fora da sua equipe. Imagina que nós temos aqui um universo fora da sua equipe. Eu tenho vários departamentos, digamos que esse é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Aqui dentro, eu já falei isso em algum momento, por exemplo, dentro do departamento 1, eu tenho uma fauna completamente diferente. Eu tenho pessoas aqui completamente diferentes das pessoas que você tem dentro do seu universo da equipe. E essas pessoas têm um propósito muito amarrado com o departamento que elas atuam. Não necessariamente é o mesmo propósito que você tem quando você sai da sua equipe. Por isso que é importante ter paciência nessas relações com equipes externas. E essa paciência também extrapola outros sentidos. Eu comentei durante esse treinamento que há momentos em que as pessoas estão sob um estresse que muitas vezes ele não é revelado. É um problema familiar, é um problema com filho, com sogra, com esposa, enfim, uma série de questões que fazem com que a pessoa ela esteja diferente num determinado momento. Então isso exige uma paciência maior de quem for conversar com ela. A adaptabilidade é chave também, principalmente no mercado atual. Por quê? Porque a empresa ela sofre movimentos no dia a dia. E esses movimentos, dependendo da intensidade, eles vão gerar desdobramentos. Ah, Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, mudança do CEO da empresa, ou presidente da empresa, ou diretor-geral da empresa, caso seja o caso. Isso gera uma avalanche total na organização. Eu já passei por várias mudanças de CEO, por exemplo. Muda o CEO, o jogo é outro. Por quê? Porque ele vai mudar a grande parte do time que estava ali no momento. E isso vai desdobrando. Outro caso, mudança estrutural devido à performance da empresa. Você tem que estar apto a se moldar aos novos tempos. Resiliência, tem essa palavra aqui. Resiliência é você ser amassado e voltar ao estado natural rapidinho. Isso é comum? É comum. Por quê? Porque as empresas vão colocar pressão no tubo. O que é pressão no tubo, Marcelo? Pressão no tubo é, se a empresa está te treinando, se a empresa está investindo em você, ela tem que ter a contrapartida. A contrapartida é resultado. E ela vai cobrar resultado. Quem não der resultado, há uma chance normalmente e depois se troca por alguma outra pessoa que possa dar o resultado esperado. É tão simples quanto eu estou falando. Mas a resiliência de você sofrer pressão e voltar ao estado normal
Todo profissional vai sofrer isso dentro de empresa. Quer ver um exemplo? Nós fizemos um treinamento, alguns dias atrás, treinamento de Green Belt para uma empresa que trabalha próxima à nossa sala. Eles estavam em fechamento de mês, e era o pessoal do financeiro. Você já viu o pessoal do financeiro no final de mês? Parece sirico quando cai na lata. Por quê? Porque a turma não consegue muito ficar parada. A pressão por fechamento dos relatórios, da questão financeira é muito forte. Então há uma pressão intensa durante alguns dias, depois ela diminui um pouco. E vai assim. E essa é a vida profissional que nós temos. Política é outra característica que, se você não tem, é importante que você tenha. Por quê? Porque a política faz parte do mundo externo. Se existe política aqui dentro da equipe, fora tem que existir mais ainda. E quando eu falo de equipe, e principalmente quando eu falo de política, é uma boa política. Um exemplo para você que a gente já deve ter comentado. Você já tomou um café com o seu principal cliente de onde você trabalha? Você já parou um pouquinho para ir lá tomar um café ou ir almoçar com ele dentro ou fora da empresa? Você já parabenizou algum par seu ou alguma pessoa da organização por ter sido promovida? Isso é política. É a política da boa vizinhança. Equilíbrio. Marcelo, equilíbrio todo mundo que tem que ter. Tem que ter, mas quando a gente entra no mundo empresarial não é assim. Por quê? Porque a panela de pressão ela está em diferentes momentos. Marcelo, que raio de panela de pressão é essa aí? Você não falou para mim. Eu falei lá atrás sobre panela de pressão, que era a melhor definição para empresa. O que acontece com a panela de pressão? Às vezes a pressão está aqui, mas dependendo do profissional e dependendo do momento, essa pressão pode estar aqui. Aquela tampinha que gira aqui normalmente da panela de pressão, que tem os furinhos, ela pode estar rodando a 1000 km/h. Marcelo, mas desequilíbrio só ocorre com o pessoal que não é gerente. Não. Eu já vi 2 gerentes se pegarem numa sala de reunião onde o chefe deles estava, ainda bem que estava lá para o canto, e o gerente de RH também na mesma sala. Então, todo dia que você for trabalhar, olhe essas características externas que é importante que você pratique, quer seja você um líder ou um funcionário subordinado de uma empresa. Kit interno. Agora a gente já está olhando para dentro da equipe. Quando eu olho para dentro da equipe, você como gestor, ou vou falar primeiro você como gestor, ou seja, você o líder da equipe. É sua obrigação manter o quê? Manter o clima da equipe. É responsabilidade sua. Isso você não pode delegar. Metas e coaching também é sua responsabilidade. Então vamos falar desses 2 primeiros aqui. Clima da equipe. Como é que eu mantenho isso em bons níveis? Primeiro, gerenciando bem as pessoas, fazendo uma gestão efetiva de conflitos, se preocupando genuinamente com as pessoas e com seu desenvolvimento e sendo verdadeiro com a equipe. A equipe ela tem que entender que ela faz parte de um organismo que é a equipe como um todo, ou grupo, e que vocês estão ali para entregar resultados. Eu sempre uso o termo clube de campo ou clube de futebol. Não é isso. A empresa ela quer resultados e ela está contando com o líder e com sua equipe para fazer esse movimento. Feedback. Você como líder tem que fazer essa prática de feedback. Lembrando que o feedback evoluiu e as boas empresas estão usando feedback diário. O que é feedback diário? Eu percebi um desvio em um comportamento de um subordinado, eu me preparo primeiro para conversar com ele, chamo e converso com ele sobre a questão do que ocorreu. E principalmente do que vai ser feito para que não se repita. Tem todo um processo para dar o feedback. Antigamente, feedback era dado semestralmente, se não anualmente. O que a gente vem
trazendo e reforçando, que é o que o mercado pratica, é feedbacks diários, tanto para elogiar quanto feedback construtivo para melhorar o profissional. Comunicação. Você é o porta-voz da equipe. Então, receber e passar informação é de e para você. Então, você tem que ter uma estratégia como líder de como comunicar sua equipe, qual é a frequência de comunicação. E liderança tem que ser o seu forte também. Liderar o grupo, liderar para usar tudo que a gente vem conversando, para desenvolver as pessoas. Agora eu vou falar com você que não é líder e que trabalha numa empresa. Vou até apagar tudo aqui. Qual desses itens do kit interno que a gente chama que você tem que usar? Todos. Marcelo, você está louco? Clima organizacional? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? O clima de equipe? Toda e total. Você faz parte de um organismo que se chama equipe. Então você está aqui junto com todo mundo. É sua responsabilidade também, é claro, vou colocar entre aspas, porque a responsabilidade principal é do líder, mas é sua também. Então é importante que você viva em harmonia e deixe um ambiente saudável, esse ambiente da equipe. Metas e coaching. Marcelo, eu não dou coaching, eu não sou chefe de ninguém. Bom, você pode ajudar o seu colega de trabalho. Quantas vezes eu já não fui ajudado por colegas de trabalho? É aí a força da equipe. Se você tem uma meta para atingir e você tem alguém na equipe que saiba algo que você não sabe, que você não passou ainda, ou você precisa de ajuda, chama essa turma. Feedback também. Você pode dar feedback com muito cuidado. Pode dar feedback para o seu colega. Comunicação, se você não sabe se comunicar, sugiro que você se desenvolva nesse item. E a comunicação, ela é uma curva de aprendizado. Você pode estar aqui no primeiro momento, mas você pode ir se aprimorando e melhorando a cada dia. Liderança, também. Quando você sai da equipe, da sua equipe, e vai trabalhar fora do seu ambiente de equipe aqui, você lidera atividades. Então é importante que você tenha essa característica para fazer com que as coisas aconteçam também. Assertividade. A assertividade, ela é fator-chave quando a gente olha comunicação dentro das empresas. Por quê? Porque qual que é o melhor dos mundos olhando um diálogo dentro de uma organização? Quer seja um diálogo com os funcionários, com os colegas, com fornecedores ou com os clientes. É que essa comunicação seja clara, que ela seja direta e que ela atinja o seu objetivo, que é ser entendida e que eu tenha uma resposta de quem escutou. Para eu fazer isso, eu preciso tomar alguns cuidados. E um desses cuidados é com o posicionamento que eu tenho. Então, quando eu for falar, eu não posso transparecer muita aspereza ou muita falta de tato. O que seria, então, um líder assertivo? Vamos dar uma olhada. O líder assertivo, ele tem essas características que a gente vê aqui. Primeiro, ele entende que a opinião das outras pessoas, essa opinião importa. Então, a opinião de todos que participam ao seu redor, quer sejam dos seus subordinados ou das outras pessoas, essas necessidades, elas importam sim. Ele cria comprometimento em vez de ficar dividindo as pessoas. Então, o líder assertivo, ele traz mais as pessoas para trabalhar para um objetivo maior e que elas tenham compromisso. E ele faz algo que muitas vezes é difícil, falar e principalmente escutar o que o outro tem a dizer. Uma outra característica interessante é a questão de equilíbrio, ou seja, justiça nas coisas que aconteçam. Ele busca um equilíbrio. Ele defende as pessoas, expressa claramente o seu ponto de vista. Normalmente as pessoas o respeitam e ele tem uma autoestima. Marcelo, esse líder que você está falando aí, o líder assertivo, existe? Existe sim. Eu já trabalhei com
líder dessa natureza. Sempre? Não. Há também outros profissionais que não são assertivos. Na verdade, há líderes que são agressivos. Por exemplo, eu já trabalhei em lugares que a gente sabia quem eram os 5 mais odiados na empresa. É aquele tipo de profissional, normalmente um líder que faz o oposto do que você está vendo aqui que a gente está colocando. A gente está falando de um profissional que vai fazer exatamente o inverso do que a gente está promovendo para cá. Marcelo, tem bastante? Tem mais do que devia. Isso é ruim para a empresa? É péssimo para a empresa, porque esse tipo de profissional que ele destrói valor ao invés de construir, ele vai contaminando o ambiente e os departamentos também. Mas a gente tem visto algo muito interessante, que eles têm durado menos a cada dia. Por quê? Porque empresas, elas muitas vezes cometem alguns erros. Por exemplo, o erro de deixar um profissional como esse que eu estou pintando, que faz exatamente o inverso do que a gente está sugerindo. Mas a empresa acaba deixando ele por causa dos resultados que ele fornece. É certo isso? Completamente errado na nossa visão. Mas as empresas têm tratado desses profissionais e tirado do circuito na medida do possível. E como é que você daria o nome, Marcelo? Se não é um líder assertivo, é um líder o quê? Tem vários. Tem líder destrutivo, tem líder possessivo, tem líder de tudo que é jeito. Que eles vão na contramão de muitas das coisas que a gente está te mostrando aqui. Esses itens que eu estou pintando de azul aqui, circundando de azul, são as principais características de um líder assertivo. Você tem o líder destrutivo que eu falei, que faz todo o inverso, mas tem também pessoas e líderes que fazem muitas coisas recomendadas da maneira errada. Vou te citar um exemplo. Tem pessoas que se comunicam muito bem, mas não reconhecem o funcionário. Não reconhecem que o subordinado fez um determinado projeto, uma determinada atividade e que deveria ser reconhecido. Parece absurdo, mas não é. Agora a gente vai falar de melhoria contínua. Melhoria contínua é entregar valor para a organização. Então, valor você pode traduzir de várias maneiras. Por exemplo, quando eu escolhi uma pizza para chegar em casa, o que eu quero na pizza? Eu quero que ela esteja na composição que eu comprei, eu quero que ela esteja quente e na qualidade esperada e dentro do valor que eu acertei. Isso é qualidade para mim, mas pode ser algo diferente para você. Então o cliente ele estabelece o que é valor para ele. E a melhoria contínua vai fazer com que esse valor seja cada vez mais entregue para o cliente. E para fazer isso, se trabalha com fatos e dados para ajudar o processo, eliminando o que a gente muitas vezes escuta, que é o feeling. Eu acho. Aqui está em inglês, mas é sentimento, ou seja, eu acho determinada coisa. Quando eu uso fatos e dados, eu elimino achismo. O mais interessante quando a gente olha a melhoria contínua é o potencial de métodos e ferramentas que se tem hoje no mercado para uma empresa atingir ou superar o que ela espera. Eu tenho metodologias como Kanban, eu tenho Scrum, eu tenho ferramentas como regressão, ANOVA, tenho metodologia Six Sigma, tenho a metodologia Lean, eu tenho um universo de ferramentas e métodos para alavancar resultados. Marcelo, e o que é mais importante? O mais importante é você definir o que você quer. Você quer implementar melhoria contínua na empresa onde você trabalha ou no setor onde você trabalha? O que você quer com isso? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm muitas ferramentas disponíveis e ficam usando sempre a mesma para achar uma solução. Quer ver um exemplo? Kaizen. A gente, em alguns momentos, se deparou em empresas que querem usar o Kaizen para resolver todo o problema que ela tem na fábrica dela. E não é
Às vezes eu uso o Kaizen, mas às vezes eu tenho que usar, por exemplo, um design de experimentos, eu tenho que usar outras metodologias para resolver o que eu estou estudando ou o que eu quero melhorar. Quando a gente migra para o sistema de gestão, então o sistema de gestão ele é um guardião do que é importante para a organização. Imagina que eu estou numa empresa, ela tem objetivos anuais, um dos objetivos e metas é aumentar o lucro do acionista em 20%, então aqui eu quero mais 20% de lucro, vou até colocar aqui lucro. Para eu fazer isso, cada diretoria dessa aqui embaixo vai ter que dar a sua contribuição. Então cada diretoria vai ter que ver o que vai ter que fazer para ajudar na entrega de lucro, vai colocar a sua meta, seus planos de ação, definir responsáveis, data de entrega e vai avaliar a eficácia dos planos de ação. Isso é feito para todo mundo vai ter que dar uma parcela de contribuição para entregar o quê? Para entregar o resultado final, que é 20% no lucro. Significa que a diretoria, por exemplo, a diretoria comercial, por exemplo, vai ter que vender mais. Significa que a gerência de produção vai ter que produzir mais e assim sucessivamente. Amarra-se todo um planejamento para entregar os resultados que a empresa precisa. Então, por isso que é importante usar ferramentas como nós vimos, ou métodos como PDCA, nós vimos no slide anterior, SDCA, gestão da rotina e outras ferramentas para garantir que o que foi acordado seja bem controlado. Quando a gente fala de liderança, a gente já conversou bastante nesse treinamento, mas essa figura é muito emblemática. Quando eu tenho chefe e líder, eu já estou falando da água e do vinho. O líder é o que desenvolve, o chefe é o que destrói. Isso nesse contexto que a gente está falando. Por quê? Se de um lado, esse lado azul que você está vendo, eu tenho um líder que ele motiva, que ele cria um bem-estar, ele cria uma equipe com alta produtividade. Do outro lado eu tenho um chefe que desmotiva, um chefe que causa uma série de problemas. Então vamos ver um pouquinho em detalhes essa parte de liderança. E principalmente a diferença entre chefe e líder. Muitas vezes quem está de fora de uma empresa, que não conhece o dia a dia, às vezes tem uma noção que tudo são flores, mas não são. Muitas vezes a gente se depara com diferentes cenários. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente prega é que o melhor do nosso saber mostra que um líder é alguém que tem subordinados, que orienta esses subordinados e, mais do que isso, desenvolve essas pessoas, assume responsabilidades, ele cuida do ambiente em que os funcionários trabalham. Por quê? Porque o ambiente organizacional, e quando você fala do ambiente da equipe, ele é crucial para que as pessoas se sintam à vontade e possam dar o melhor de si. Então, o papel do líder no desenvolvimento de pessoas, ele é fundamental. Mas é só desenvolver? Claro que não. O líder tem que entregar resultados, bem como os subordinados. Parece fácil, mas não é. O que eu estou querendo falar para você é que o líder, ele se preocupa com pessoas, ele desenvolve pessoas e ele bate metas consistentemente. Não há como bater meta e manter uma consistência sem ter pessoas engajadas, motivadas, sentindo parte de algo que tem valor. Esse é o cenário mais produtivo que a gente enxerga. É o cenário onde um gestor tem o papel de líder, ele é bem visto, ele é uma pessoa confiável e todo mundo que trabalha com ele tem a certeza de que ele vai desenvolver a equipe. Esse é o mar de rosas, é onde todo mundo gostaria de trabalhar. Se você perguntar para mim, Marcelo, você já trabalhou em empresa assim? Eu vou falar para você que sim. Eu tive o prazer de trabalhar numa empresa que era exatamente como a gente está descrevendo
esse papel do líder aqui, que é o líder ideal que a gente enxerga. Mas Marcelo, fala um pouquinho aí da sua experiência. Eu trabalhei em empresas, como eu falei, muito tempo. Fui Black Belt, Master Black Belt, gerente regional, gerente global, dentro e fora do país. Em empresas de uma envergadura bem grande. Marcelo, quer dizer que tudo foi bom? Não. Não. Quem trabalha nessas posições e quem trabalha em empresa sabe que come bastante grama, tem bastante aprendizado também. Então tem um lado bom e tem um lado, entre aspas, ruim, que a gente tem que se adaptar a ele. E é nesse sentido que eu queria começar a falar um pouco com você do outro lado da moeda. Por quê? Porque nem todo mundo tem a sorte de estar trabalhando com um líder, com essas características que eu falei para você. Então, só para fechar o líder, o que ele traz de bom tendo essas características que a gente acabou de falar? Ele tem uma motivação muito grande onde ele trabalha e com a equipe dele, todo mundo se sente bem no local, todo mundo cria uma identidade com a equipe e enxerga valor no que está fazendo. Qual é o resultado disso? Baixa rotatividade, alta produtividade e equipe engajada. Só que nós temos o outro lado da moeda também, um lado que não é ter um gestor líder. Marcelo, que gestor que é esse? É o chefe. Marcelo, você já teve muito chefe? Eu já tive. Dentro do Brasil, fora do Brasil. E aí a nossa ideia é eu compartilhar algumas experiências que eu tive para que elas sirvam de aprendizado para você que ainda não passou por esses itens que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o que é o chefe? Primeiro, o chefe manda, ele não pede. O chefe normalmente nem bom dia te dá, nem boa noite, boa tarde. Na verdade, ele ordena o que ele quer. Quando dá algum problema, a primeira reação dele é procurar um culpado. Ele está desconfiando do que você ou a equipe está entregando. Isso gera o efeito reverso do que nós acabamos de ver do líder. Eu tenho um ambiente totalmente contaminado, totalmente tóxico, com desmotivação, alta rotatividade e um desânimo geral. Agora, o que nos chamou a atenção e chamou a minha atenção ao longo desse tempo todo que eu trabalho em empresas foi que muitas vezes a gente trabalha em empresas com esse perfil de chefe que eu acabei de mostrar para você, mas o chefe, ele dá resultado e por isso ele vai ficando. Pasmem ou não, isso acontece. Comigo já aconteceu muito, não sei se aconteceu com você. Aconteceu pelo menos 3 vezes comigo. Enquanto o chefe está lá, dando resultado do setor, não importa se ele está massacrando a turma que está embaixo dele. Ele vai ficando, enquanto ele der resultado. Isso é bom? Isso é péssimo. Isso é péssimo para a empresa, porque momentaneamente a empresa vai dar o resultado que o acionista espera. Mas a médio e longo prazo, isso é contaminante para a estrutura toda. Porque todo mundo vai falar, ó, tá vendo? Aquele setor ali onde trabalha fulano de tal, né, é chicote, né, é estilo feitor. Isso propaga e ninguém gosta de trabalhar nesse ambiente que você está vendo aqui, onde tem um chefe ao invés de um líder. E a questão é que quando eu tenho um ambiente desse, um ambiente mais obscuro como esse, com um chefe no setor, eu tenho uma série de problemas que são gerados. Nós trouxemos algumas sugestões que você pode usar para, se você estiver nesse cenário, para que você sobreviva a esse momento e melhor ainda, que você tenha um planejamento a médio e longo prazo. Vamos dar uma olhada. Se você estiver nesse ambiente mais tóxico, onde você tem um chefe ao invés de um líder, a nossa primeira sugestão para você é que você encontre um outro departamento com melhores condições ou outra empresa que te ofereça um ambiente de trabalho, principalmente um gestor com as características de um líder e não de um chefe ou de um feitor, como nós vimos. Essa é a nossa primeira sugestão. A segunda é adapte-se ao seu chefe. O que é se adaptar ao seu chefe? Você tem que conhecer melhor o seu chefe e ver como é que você vai trabalhar para conviver bem com ele.
Marcelo, dá exemplo aí. Eu vou colocar alguns exemplos que eu tive vivência para você entender que o que a gente, principalmente eu, já passei e tive que me adaptar. Há muitos anos atrás, eu marquei uma reunião com o diretor comercial da empresa que eu estava. Aí eu fui lá no escritório central, na Berrini, em São Paulo. Cheguei lá, eu estava morando em Pinda, de Pinda, que é uma cidade do interior, até São Paulo, demorou 4 horas e meia. Cheguei lá no horário certo, entrei no escritório. Aí a hora que encontrei esse diretor, eu falei assim, ó, bom dia, tudo bem? Aí ele falou assim para mim, ó, bom dia só se for para você. Para mim o dia está péssimo. Não vou fazer reunião com você, você marca outro dia com minha secretária. O que eu estou querendo falar para você? Isso é certo? É claro que não é certo. Um diretor na posição de executivo, é certo ele tratar alguém assim? É claro que não. Marcelo, isso ocorre hoje aos montes. Aconteceu comigo que eu estou falando para você. Então o que eu tive que fazer nessa situação? Eu tive que voltar para trás, mais 4 horas e meia, cheguei na empresa que eu trabalhava, respirei fundo, tomei um café, liguei para a secretária dele e remarquei a reunião para um outro dia. Quer outro exemplo? Eu trabalhei com um vice-presidente e esse vice-presidente, uma vez, em uma reunião com ele, ele era meu chefe direto. Ele falou assim, ó, e nós precisamos aqui na nossa área do desenvolvimento de um sistema de controle de indicadores para a gente controlar os indicadores principais das operações de 4 plantas que nós tínhamos. Eu trabalhei de segunda a segunda durante pelo menos 3, 4 meses, trabalhando das 7 às 10 da noite. Trabalhava na empresa, trabalhava em casa. Desenvolvi todo o sistema, porque eu conheço a parte de informática, fizemos tudo em Excel, tudo do jeito que ele pediu, implantamos, rodou muito bem e funcionou muito bem durante alguns anos. A pergunta que você pode me fazer é, Marcelo, teve algum reconhecimento? Nenhum. Marcelo, nem obrigado? Nenhum obrigado. Então nós, e quando eu falo nós, é eu e os outros gerentes, nós tivemos que nos adaptar a esse estilo de um vice-presidente. É fácil isso? Você trabalhar das 7 às 10 da noite durante 4 meses para desenvolver algo e não receber nenhum obrigado, nenhum comentário positivo? Não é. É assim que se motiva a pessoa? Está muito longe de ser. É o caminho contrário. Mas aconteceu e a gente tem que se adaptar a isso. O terceiro caso com relação à adaptação, eu tive esse era um outro vice-presidente de qualidade global. Olha o cargo que eu estou falando para você. Vice-presidente global de qualidade. Ele estava chegando no Brasil para uma reunião e o meu telefone tocou. Eu falei, alô? Conversei com ele direitinho e ele falou assim, Marcelo, eu estou aqui com um problema, saí muito rápido do escritório aqui em Atlanta e não consegui comprar um desodorante. Aí você pensa assim, né? Na época era gerente, hein? E o que eu tenho a ver com isso? Ele era novo, era meu chefe novo. Ele falou assim, não tem jeito de você comprar para mim aí não e mandar no hotel? Então eu pensei bem, né, durante 3, 4 segundos e me adaptei à situação, peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei assim, bem, ó, o fulano de tal está chegando, ele me pediu um negócio absurdo, mas né, vamos se adaptar, porque é chefe novo, bom, né, vamos, você me ajuda. Ela foi, comprou lá da Natura o sabonete, lá o shampoo, entregou no hotel colonial aqui de Pinda, e ele chegou para fazer a reunião como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido feito. O que eu estou querendo falar para você é que, nesse caso de adaptabilidade, muitas vezes a gente engole sapo. Então, se eu estou numa situação onde eu tenho um chefe, no contexto que a gente está discutindo, eu tenho que fazer de tudo para me adaptar a ele. Se eu não sair ainda desse ambiente, eu tenho que me adaptar a ele. E aí vem a terceira sugestão. Saiba para onde você quer ir. Eu sempre tive subordinado durante minha carreira,
principalmente nos últimos anos da carreira corporativa. E eu sempre conversei com eles. Eu falei assim, para onde você quer ir? Por que isso? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai te agradar. Qualquer caminho vai te agradar. Vai surgir um projeto, alguém vai te chamar. Se você não sabe se você quer ir ou não, você pode ter uma surpresa desagradável aí, porque você não sabe qual é o desenho da sua carreira. Então, saiba para onde você quer ir. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você sabe para onde você quer ir, você faz um plano de investimento. O que é esse plano de investimento? Hoje, se eu estou num setor onde eu tenho um chefe, é um ambiente tóxico, mas eu sei para onde eu quero ir, eu vou me desenvolver para essa posição, ou dentro da empresa que você está, ou fora. Você tem um plano para melhorar a sua situação atual. Não adianta ficar só reclamando da situação e não planejar, e mais ainda, não fazer nada para sair desse estado. Outra sugestão é, resolva todos os problemas que você puder. Então, se você tem um chefe com essas características que nós passamos, resolva tudo que você conseguir e leve o mínimo para ele, caso precise. Mais uma sugestão, saiba quando falar e quando calar. Pegando a minha experiência e o que eu já presenciei. Uma vez eu estava num departamento muito importante na organização, e eu cheguei cedo, como eu sempre chegava. Mas esse dia eu cheguei mais cedo ainda, eu cheguei às 6h15 da manhã e tinha um outro funcionário. Eu vou colocar nomes fictícios só para não ligar a pessoa ao nome. 6h15 da manhã estava lá o Mário. Eu cheguei, bom dia, Mário. Ele falou, bom dia. Aí o gerente da área dele chegou. E ele estava todo de terno e gravata e passou por nós. E o Mário falou assim, tá bonitinho, chefe. E o gerente, sem pestanear, falou assim, eu estou bonitinho assim para me encontrar com sua irmã. Quando eu escutei isso, eu fiquei meio branco, meio esbranquiçado, porque você não espera esse tipo de diálogo vindo de um outro executivo, como é o caso. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que, primeiro, conhecer o seu chefe. Segundo, jamais falar algo desse jeito, se você já conhece o seu chefe. Não se expor dessa maneira. A outra sugestão é vigie a sua moral e a sua ética, porque nesse ambiente que a gente está conversando, elas serão forçadas ao extremo. Há ambientes que eu não tenho nem palavras para falar, é muito mais do que tóxico. Você pode botar até outra palavra aí. É um ambiente bem desleal. O que a gente sugere é que os profissionais se mantenham na ética e na moral para sobreviver a esses ambientes. E o último item é um dos mais importantes aqui, é manter a sanidade mental. As pessoas sofrem desgaste e esse desgaste vai se acumulando e pode chegar a um momento em que isso vira uma depressão ou algo até pior. Marcelo, como é que você fez ao longo desse tempo todo? Eu tive a sorte de ter uma esposa, e tenho ainda, durante 30 anos. E quando eu chegava muito nervoso em casa, ela já sabia, a mulher já sabe, tem essa sensibilidade. Do jeito que eu abria a porta, ela já sabia se eu estava nervoso ou não. Quando eu estava muito nervoso, tremendo de raiva, ela falava, não, vai lá brincar com os cachorros, que eu estou fazendo café aqui, daqui a pouco eu te chamo, aí a gente toma um café e conversa sobre o seu dia. Ela já sabia que eu tinha tido um dia nervoso. Então, esse tipo de coisa me ajudou a manter a sanidade durante os períodos que eu trabalhei com o chefe e não com o líder. E a última parte de gestão para resultados no mundo corporativo é a diferença que existe entre teoria e prática. Por que isso? Porque a teoria só em empresas não serve para muita coisa. Por quê? Porque a empresa ela quer resultado e ela quer que a cada dia se avance para buscar o que é importante para ela. Então, empresas como a Labone, elas atuam sempre no melhor de teoria e de prática. Isso é importante para você que é líder ou que é funcionário, que não é líder, é extremamente importante. Por quê?
Porque as empresas estão procurando sempre esse melhor dos dois mundos. As empresas querem que vocês tenham domínio técnico dos assuntos relevantes, mas que vocês também tenham uma prática para ajudar o negócio. Essa é a grande preocupação do mundo corporativo de hoje. Com isso, a gente fecha esse treinamento de gestão para resultados. Te vejo no próximo treinamento. Um forte abraço. Até!